Querido irmão, querida irmã, neste sétimo domingo do tempo comum, nós temos uma das lições mais impressionantes e fortes de todo o cristianismo. No evangelho de hoje, Jesus nos dá o amor ao inimigo e a regra de ouro. Bases absolutamente fundamentais do cristianismo, do pensamento e da atitude de Jesus e daquilo que ele espera que os seus seguidores vivam. É de tal forma impactante que eu convido você a mergulhar um pouco na profundidade desses dois elementos, o amor ao inimigo e a regra de ouro. Veja, várias das grandes religiões que existem apresentam uma coincidência entre si, que é tão bela: a sacralidade do ser humano. Nós vemos no judaísmo, no hinduísmo, em tantas outras estradas religiosas, no próprio islamismo, além, claro, do cristianismo, essa visão de que o ser humano possui um tom sagrado e que o ser humano deve ser tratado como a sacralidade que o envolve exige. Além disso, diversas religiões também possuem como preceito devolver o mal, o ódio, com o bem, pagar o mal que se recebe com a compaixão. Mas só Jesus Cristo leva o amor ao próximo ao extremo do amor ao inimigo. Englobar até o inimigo no próprio amor. Só Jesus leva o amor a uma consequência tão drástica. Em termos muito simples, o que é o amor? O amor é desejar e agir pelo bem do outro. Um conceito fácil, as crianças podem entender. Desejar e agir pelo bem do outro. Querer para o outro o bem, a realização, a plenitude. Além disso, é uma base do cristianismo o reconhecimento do outro como irmão, a fraternidade, que também não é uma exclusividade do cristianismo, mas nele tem uma roupagem diferente, por assim dizer, porque o cristianismo parte do reconhecimento de que Deus é Pai, e é Pai de todas as pessoas. Assim, o outro é diferente de mim, porque tem uma história, uma cultura diferente da minha, um passado, tem sonhos, tem projetos diferentes dos meus. É diferente de mim, mas é também igual a mim. Tem a mesma dignidade, tem o mesmo direito de ser feliz, tem o mesmo direito de se realizar enquanto ser humano. E é filho do mesmo Pai. Amado pelo Pai com a mesma intensidade com a qual eu sou amado. Portanto, o reconhecimento do outro na desigualdade, que nós chamamos aqui de diversidade, que é uma riqueza, e na igualdade de que o outro é como eu. E por isso merece ser tratado como eu mereço ser tratado, na dignidade da pessoa e na dignidade dos filhos e filhas de Deus. Portanto, amar ao próximo está na base da ação de quem crê no Senhor como um pai. E o amor ao próximo assume diversas características. É um amor que não discrimina, é um amor que perdoa. O amor, tantas vezes, é sinônimo de perdão, de acolhida, de abertura, de possibilidade de recomeçar. Mas hoje Jesus nos chama a amar o inimigo. Quem é o inimigo? É aquele que me faz mal, que age contra mim, que muitas vezes quer a minha destruição. Normalmente, em relação ao inimigo, nós queremos distância, talvez vingança, ou no mínimo, nem saber que ele existe mais. Jesus chama a uma mudança de postura. Amar a todos, inclusive aos que não nos amam. Dar o nosso amor a toda e qualquer pessoa, inclusive aquela que nos prejudicou, puxou nosso tapete, falou mal de nós. Querido irmão, querida irmã, o amor é a única força efetivamente capaz de transformar o mundo e as relações. Se nós não incorporarmos esse preceito tão sério de Jesus, se não passarmos a dar amor aos nossos inimigos,
contribuiremos para essa espiral de ódio, de violência, de rejeição na qual nós estamos inseridos. Eu diria, amar o inimigo é necessário. É o caminho de saída de uma sociedade doente, violenta, polarizada, fragmentada, uma sociedade nervosa, perdida, que já não enxerga mais o ser humano como ele é. Precisamos amar o inimigo como resposta e como remédio a essa doença crônica da falta de amor da nossa sociedade. Se não for possível demonstrar na prática, com gestos concretos, o nosso amor ao inimigo, Jesus também dá a solução. Abençoem os que os amaldiçoam e rezem por aqueles que dizem o mal de vocês. Veja que o amor tem essas formas de ser. Muitas vezes não será possível ir ao encontro do outro da forma completa. Nessas ocasiões, rezar, orar pelo outro. Bendizer o outro. Ter bons desejos em relação ao outro. Votos de que, se for mal, se transforme. Possa encontrar novos caminhos. E o segundo ponto que Jesus hoje traz é tão importante que ficou conhecido como a regra de ouro. A regra de ouro. Também é um preceito previsto em outras religiões. No judaísmo, nós encontramos na sua forma negativa. Diz o livro de Tobias no capítulo 4: guarda-te de fazer ao outro o que não quererias que te fosse feito. Em outras palavras, não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Já seria uma revolução. Não mentir, não fofocar, não violentar, não agredir, não matar, não atentar contra os sonhos do outro. Já é uma revolução, mas tem um problema, a forma negativa. A inércia resolveria o problema. Estaríamos todos salvos se nos sentássemos numa poltrona como esta, cruzássemos os braços e deixássemos a vida passar. Estaríamos salvos. Jesus não compactua com essa visão. Por isso, hoje, Jesus dá a forma positiva da regra de ouro, nos dizendo, então, o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês a eles. Faça aos outros o que gostaria que fosse feito a você. A revolução completa do nosso agir, da nossa forma de lidar com o próximo. Porque agora não basta ficar sentado de braços cruzados, mas é preciso movimentar-se, é preciso sentir esse impulso de ir ao encontro do outro e fazer por ele, como quem toma a iniciativa, o que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Me tratasse bem, me desse aquilo que eu preciso, me ajudasse nos momentos de necessidade, tudo. Se nós vivêssemos só essa regra, a regra de ouro, veríamos o mundo se transformar. Veríamos a nossa vida se transformar. Veríamos os nossos relacionamentos se transformarem por inteiro. Na primeira leitura, nós temos uma cena muito interessante. Saul era o rei. Ele tinha medo de Davi, tinha medo que Davi viesse a roubar o trono. De fato, Davi se torna rei depois. Saul monta uma expedição para matar Davi. Só que acontece que os soldados todos adormecem à noite, Saul também, com a lança do seu lado, e Davi chega até ali. E Davi tem a ocasião de matar Saul. E não faz. Ao contrário, tira a sua arma, a abandona no lugar seguro e declara que não mataria o seu inimigo. Essa imagem nos fala muito hoje. Abaixar as armas, tirar as armas do espaço de relacionamento com o outro,
Acabar com os planos de destruir o outro, de matar o outro. A morte não é só literal, não. Não é só dar fim literalmente à vida, mas a gente mata o outro cada vez que o desrespeita, cada vez que é preconceituoso, cada vez que é racista, machista, cada vez que não enxerga o outro como ele é, a gente mata o outro. E a palavra de Deus hoje nos diz que não se pode matar o outro. Se o outro é um inimigo, tem que ser amado, tem que ser destinatário da minha prece, do meu amor, da minha compaixão, da minha acolhida, até que se transforme. Jesus também hoje diz que é preciso dar a outra face, significa dar ao outro a oportunidade de ser novo, enxergar o outro com um olhar renovado cada vez que nós o encontramos. Termino com uma orientação prática. Talvez alguém possa dizer, mas eu não tenho inimigos. Que bom que você não tem inimigos, ótimo. E aí, essa frase não se aplica? Claro que se aplica. O inimigo é qualquer pessoa que naquele momento presente vá contra mim. Contra o meu desejo, contra o meu conforto, contra como eu quero que as coisas aconteçam. O inimigo pode ser até a pessoa que mais me ama. Pode ser o esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai, o colega de trabalho, o chefe, o amigo, cada vez que vem contra mim. Então, cada vez que qualquer pessoa, conhecida ou desconhecida, de casa ou de fora, vem contra mim, é um inimigo que naquele momento se apresenta. E qual deve ser a minha reação? Acolher o outro, amar o outro. A esposa, o esposo, o filho, a mãe, o pai, o colega de trabalho, o chefe, o amigo. Nossa atitude deve ser de permanente acolhida. Deve ser de sair de nós mesmos e procurar entrar no outro, fazer a experiência do outro, tentar enxergar a realidade como o outro e assim amá-lo, procurando entendê-lo a partir da sua própria perspectiva. Isso transforma o jeito de ser. Isso nos faz cristãos autênticos. Que o Senhor nos ajude a viver o amor, que, como disse a serva de Deus, Chiara Lubke, é uma arte, que ama a todos, que toma a iniciativa no amor, que procura fazer a experiência do outro, entrar nele, que ama reciprocamente, que ama até o inimigo. E que a regra de ouro seja o nosso farol de vida. Concluo este vídeo exprimindo toda a minha solidariedade e proximidade ao Papa Francisco e declarando a minha oração por ele, para que se recupere e possa continuar o seu caminho de liderança da Igreja. Bom domingo e boa semana.